entro nessa casa, meu coração se enche de luz. Viva o povo da casa, viva o coração de Jesus. Quando eu entro nessa casa, meu coração se enche de alegria. Viva o povo da casa, viva a Virgem Maria. Quando eu entro nessa casa, meu pé já está inchado. Viva o povo da casa e viva também o meu rezado. Salve casa santa, aonde Deus fez a morada. Ó Deus te salve casa santa, aonde Deus fez a morada. Aonde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálice bento, aonde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Olá, meu povo, eu sou o mestre Alex, eu sou rabequeiro, sou mestre de um reizado chamado Reizado Menino Deus. Conheço o reizado desde quando sou criança, sou nascido e criado na cidade de Juazeiro do Norte. Eu sou uma pessoa indígena. Para que todos me vejam, né? Eu estou sentado aqui na sede da nossa associação, nosso ponto de cultura. É uma sala branca com vários livros no fundo. Eu estou com a calça azul, tenho minha rabequinha aqui do lado, na minha mão esquerda. Tenho um arco aqui nas minhas pernas. Estou com a camisa azul, um chapéu azul também e uma camisa preta por baixo, que eu estou vindo da minha casa na floresta, lá faz frio. Aqui está um calor danado. E a minha história com o reizado, né? Como eu falei, eu conheço o reizado de pequeno. Só que, eu acho que em 2001, estava tendo um concerto na cidade do Crato, no Sesc. E eu tinha tocado com um quarteto de corda da Solibel. E aí o de Freitas ia tocar com o Mercé no mesmo dia. Aí foi quando eu conheci o Mercé Oliveira. E aí depois ficou aquela coisa, né? Despertou em mim, né? Aquele senhor tocando a rabeca, né? Enfim, me instigou muitas coisas, né? E uma conversa muito rápida que eu tive com ele. Assim, ele falando que a rabeca, eu dizendo que era um violino, que eu tinha um violino na mão, né? E ele pegou assim, foi se apoiar para subir. E pegou na minha mão e eu tava com um violino, né? E ele disse, ixi, é uma rabequinha. Eu disse, é um violino. Ele pegou assim, aí quando ele pegou, aí mexeu na rabeca e falou que parecia que era que nem cabo de enxada. Rabeca, violino, era tudo uma coisa só, né? O cabo é o mesmo. Pegou aqui, o cabo é o mesmo, né? E aí, quando eu fui para o João Cabral, né, por 2008, eu fui começar, né, nessa coisa. Não, mas tinha rabeca no reizado, a rabeca estava no reizado. A minha banda, 2005, a Sona Macambira, né, e a gente já tinha formação com rabeca. Então ficou aquela coisa, eu estava ali mexendo com a rabeca, mas não tinha um lugar de uso da rabeca. Foi quando veio essa memória, né, que a rabeca estava ali dentro da natureza do reizado, estava presente no reizado. Então muitos mestres usam afinação, assim, vários tipos de afinação na rabeca, né? Pernambuco o pessoal usa similar-ré, acho que é similar-ré. O violino, boa parte dos mestres aqui no Ceará, eles estão usando a afinação que seria a afinação do violino, né? Sol, Ré, Lá, Mi, que é a afinação que é utilizada no violino. E o que eu sabia da rabeca do Mestre Oliveira é que a rabeca dele, ela era mais grave. Ele tocava num timbre mais grave. E aí de umas gravações que eu vi, umas gravações antigas dele tocando rabeca, o que eu deu para chegar era que era muito próximo do que seria da nossa viola, né? Da afinação Dó, Sol, Ré, Lá, né? Então foi aí onde eu peguei e disse, não, eu vou para uma afinação que eu tenho um norte, né? Não é similar-ré,
não é sol, ré, lá, mi, então vai ser mais grave, é dó, sol, ré, lá. É uma afinação de viola. Inclusive a rabeca dele era uma rabeca grande, né? Era uma rabeca viola. Então fazia sentido ele estar nesse campo. Claro que assim, vai ser muito difícil a gente encontrar um mestre hoje em dia tocando, ou no passado, né, uns anos atrás, usando um diapasão, né? Então essa coisa, mestre, o senhor está tocando, o sol do senhor está desafinado. Não existe isso, né? É a gente que tem que ter a humildade suficiente para a gente poder ir ao lugar do mestre, né? Principalmente dos mestres mais velhos, quando eles não têm esse hábito de colocar um padrão de afinação. A afinação, como eu falei, a afinação é o mestre que está tocando, é o que ele vai cantar, né? Essa daqui, por exemplo, eu toco usando o Ré, né? E é uma afinação mais usada, assim. Eu percebo que muito mestre gosta de cantar ou aqui em Ré ou em Sol, né? Eu vejo, por exemplo, o mestre Dodô, ele abre mais o campo para Sol, né? Quando a gente fala Sol, tá falando que ele tá cantando, né? Tá começando com a tonalidade de Sol maior, né? Normalmente, boa parte das músicas. O restante dos grupos eu tenho acompanhado muito com nesse tom aqui. Mas vai ter mestre, por exemplo, Margarida gostava de cantar em Mi, né? Cantava em Si. Então, é uma afinação que essa rabeca atende, né? Tanto pro grave. Se eu fosse uma jandaíra, dentro da mata eu morava. Se eu fosse um galo campina, de madrugada cantava. Se eu fosse um matel bonito, uma moça eu namorava. Oiê. Então, pros aboios, né? Pros aboios de Mateu. Eu acho essa afinação, ela atende minha necessidade, né? Atende a necessidade que eu tenho no reizado. No ano de 2008, eu já como professor, era professor de canto e professor de música, e eu fui convidado para trabalhar canto com um grupo de reizado no bairro João Cabral, na cidade de Juazeiro do Norte. E lá eu fui começar a me aproximar mais de mestres que eu tinha conhecido só através da minha pesquisa como professor. A mestra Margarida, mestre Miguel, né, que eram mestres que moravam no bairro João Cabral e estavam mais presentes dentro do contexto, né, da União dos Artistas, que foi o lugar onde estava o reizado. Então lá eu fui conhecer esses mestres, né, como muitos outros, como o reizado dos irmãos, o seu Antônio, o seu Raimundo, conheci o mestre Valdir, Zé Nilton, mestre Nena, e com essas pessoas eu fui começar a vivenciar mais sobre a gente chama de sonora do reizado. E aí fui saber que a rabeca, antes ela era um instrumento que estava sendo tocado no reizado, mas ela já tinha desaparecido. E quem tocava no reizado, de onde esses mestres, né, conviveram, como a mestra Margarida, o mestre Mosquito, o mestre Nena, né, tinha sido o meu mestre, o mestre Oliveira, o mestre dos rabequeiros, né? Que ele, o mestre Pedro, seu pai, e ele chegaram a acompanhar reizados ainda. Então os mestres mais velhos ainda tinham de memória, né, que eles acompanhavam ao som da rabeca. E aí eu fui ensaiar, começar a trabalhar canto e trabalhar ensaio com as crianças a partir desse instrumento que é a rabeca. E aí em 2010 eu comecei a acompanhar com uma intensidade maior, né? Posso dizer que aí foi onde eu comecei a ter que assumir o lugar de mestre, porque o grupo só tinha crianças, os nossos mestres que a gente tinha eram mestres de referência, não tinha nenhum mestre dentro do reizado mesmo. E aí eu fui recebendo dos mestres, né, as orientações. Mestre Nena me dava muita dica, mestre Mosquito me dava muita dica. E aí ficou aquela coisa, é tu mesmo, tem que ser tu.
avistei uma grande luz acesa no alto do Amazonas. Eu avistei uma grande luz acesa. Beleza, cheguei agora. Nossa Senhora é nossa defesa. Beleza, cheguei agora. Nossa Senhora é nossa defesa. Da Serra do Araripe, eu avistei a matriz de Juazeiro. Da Serra do Araripe, eu avistei a matriz de Juazeiro. Beleza, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa. Beleza, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa.